Sejam bem-vindos ao Me Conte Sua História. Esse programa que tem o propósito de compartilhar histórias reais, de amor, superação e muitos aprendizados. A história de hoje traz um assunto bem delicado. Nós vamos falar sobre percas e luto. Vamos conhecer hoje a Evelyn. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada. Obrigada por ter aceitado estar aqui. Eu sei que é tudo muito recente, que não é um assunto fácil de se expressar, de falar, mas obrigada por você decidir compartilhar com a gente, com todos que estão assistindo. Eu tenho certeza que você vai inspirar, já inspira muitas pessoas e muitas pessoas vão trazer muitos aprendizados com a sua história. Eu que te agradeço, né? Você sabe o dia que você me fez o convite que eu fiquei realmente emocionada, porque de alguma maneira eu sentia que eu precisava falar e precisava dividir essa história justamente para inspirar outras pessoas, e o seu convite veio de encontro a esse meu desejo, né? Então estou muito feliz aqui e eu que agradeço o convite. Evelyn, me conta sua história. Quando você conheceu o Cauê, como que era o relacionamento de vocês? O Cauê, ele era amigo da minha irmã da faculdade, então eu conhecia, né, de vista, de oi, tchau, assim, não tínhamos uma relação próxima. E ele tinha um relacionamento durante o período da faculdade e eu também tive outros relacionamentos. E aí, eu acho que foi depois até que eles terminaram a faculdade, ele terminou esse relacionamento e um dia me adicionou na rede social. E aí foi, né, aquele padrão, chama pra sair e tal. E foi assim, ele era 5 anos mais novo que eu, então eu, assim, quando eu resolvi, vou sair com ele, assim, eu não tinha pretensão nenhuma. Tinha essa expectativa de um relacionamento sério. Não, era uma pessoa muito bacana, né? Eu tinha essa visão, mas não era uma pessoa que me trazia essa expectativa. Sim. Né? Mas incrível que, né, uma primeira vez que a gente se viu, a gente não parou mais de se ver. Desde a primeira vez? E foi tudo muito rápido. Em 7, 8 meses nós decidimos casar, né? Então, com 1 ano e meio a gente se casou. E era um relacionamento muito bacana, assim, eu defino o nosso relacionamento como a palavra parceria, né? Nós tínhamos um ao outro não só como marido e mulher, né? Era aquela troca, né, de incentivo. Então, assim, ele me trouxe, eu sou uma pessoa, né, expressiva, né? E ele me trouxe uma calmaria, ele me ajudou muito nessa questão do equilíbrio, calmo, tranquilo, né? Então, assim, foi de muito aprendizado. A gente, óbvio, né, como todo casal, tínhamos, né, questões e discussões, mas, assim, eram muito mais momentos positivos do que momentos em que a gente questionava, né? Justamente porque a nossa relação aconteceu muito rápido, como eu te disse. Então, assim, sempre teve muita conexão. Desde a primeira vez houve bateu assim, exatamente. Santo ali, e essa sensação assim de, mas em 8 meses você sabia que era o momento de se casar? Era muito tranquilo, né? Aos olhos, de repente, das outras pessoas, né? Como que é? Estranheza. E é interessante, às vezes a gente tem outros relacionamentos e fala, nossa, parece que é uma vida, você ainda não tem certeza, né? E aí, em pouco tempo, vocês já tinham essa relacionamentos certeza, mais longos que não nos trazem isso, assim. Então, e foi muito nesse sentido, assim, de natural, né? Rápido, porém natural e como eu te disse, era muita parceria e muito equilíbrio, né? Sim. Coisas que ele tinha, de repente, eu ajudei a desenvolver. E né? Então, eu falo que foi uma relação de muita parceria e de muito aprendizado, sem dúvida. E aí, em 1 ano e meio, vocês casaram. E aí, como que foi? Vocês sonhavam em ser pais? Como que foi a chegada aí do Pedro na vida de vocês? Eu sempre quis ser mãe, né? Então, eu acho assim, ser mãe era algo que fazia parte dos meus planos, assim. Porém, eu, mais jovem, tinha mais esse desejo. Aí, quando eu cheguei nessa fase, né, que foi quando eu me casei, eu não tinha mais tão latente isso. Não era uma coisa que eu pensava pra logo. Mas o Cauê tinha isso. O Cauê queria muito ser pai. Por ele, eu acho que nós já teríamos, assim, casou e já tentaria, né? Mas isso, aí a gente demorou não, né? Passou mais 1 ano, mais ou menos, e aí nós decidimos que íamos tentar. Então, vocês planejaram? Foi planejado. E assim, outra questão, pra mim, eu nunca pensei em filho único. Tá. Então, era uma questão que a gente discutia. Por quê? Se tivéssemos 1 filho, teríamos 2. 2 filhos, entendi. Ou era nenhum, ou já vamos ter 2, aquela falsa impressão que a gente controla tudo. Então, assim, tinha mais essa questão. Então, assim,
né? Mas aí, né, não que eu não quisesse, né? Sim, sim. Óbvio que isso foi uma questão assim que o desejo dele Sim. passou o seu desejo também, e já conversando, você já imagina um filho, já imagina um irmão. Você tem uma irmã, né? Já cresceu com isso da importância de um irmão. A né? minha irmã, eu brinco com ela, você é a grande responsável por dizer que não quero um filho único. Enfim, então aí a gente decidiu, foi planejado. No primeiro mês eu engravidei. Ah, quando vocês planejaram, logo você já engravidou. E assim, né? Planejado, tudo maravilhoso. E eu desesperada, né? A hora que você vê aquele positivo. Nossa, agora? É real, né? E ele. Calma, vai dar tudo certo. Feliz. Né? Então, assim, eu sinto muito assim, né? De que tinha que acontecer assim, porque hoje eu vejo assim as reações dele e né, ele estava no momento de ser pai, ele estava preparado para ser pai. Contanto que ele viveu a paternidade de uma maneira muito intensa, né? Obviamente que a gente não deveria nem elogiar os pais, porque faz parte do papel, mas assim, do tipo que dá banho, troca fralda, levanta de madrugada. Então, foi pai mesmo, ele desejou muito e viveu muito a paternidade. E aí vocês estavam formando a família de vocês, realizando os sonhos de vocês, até que algo aconteceu na vida de vocês. Me conta um pouco desse acontecimento. O Pedro já tinha 1 ano e 9 meses, né? Foi em dezembro de 2019. Nós estávamos juntos há mais ou menos 5 anos, 4 anos e alguma coisa. E aí, numa noite, nós estávamos numa confraternização, eram pessoas do convívio dele, né? E nós tínhamos o hábito de sempre um de nós viajar com o Pedro. Era numa chácara, numa situação fora da cidade. Chácara fora da cidade. E a gente tinha o hábito de sempre viajar com o Pedro no banco traseiro e o outro dirigir. Eu acabei não bebendo, né, por essa questão. E ele bebeu, aproveitou os amigos, estava num dia assim muito feliz, muito radiante. Eu me lembro até que ele veio assim, uma hora que eu estava sentada, me abraçou e me falou que eu tinha feito eu tinha dado a ele o que ele mais desejava na vida, que era ter uma família. Nesse dia, pouco tempo antes, assim. Me abraçou e, né, me agradeceu por aquilo e a gente saiu. E aí, nesse trajeto... De volta, já a poucos quilômetros de Votuporanga, muito perto já. Um outro carro invadiu a pista, eu era motorista, ele estava atrás com o Pedro. Os dois estavam adormecidos, eu tenho certeza disso, porque inexplicavelmente, um pouco antes eu parei o carro, olhei para trás. Eles estavam dormindo? Os dois dormindo. E aí, um outro carro veio, invadiu a pista e colidiu com a gente frontalmente. E ali começou o pior dia da minha vida, né? Ele não resistiu ao acidente, né, aos ferimentos. E eu perdi a pessoa que era o meu parceiro, né? O cara que eu tinha todos os meus planos, os meus sonhos. Naquele momento, nada daquilo mais fazia sentido, né? Você descobriu que ele teria sido um acidente fatal no momento ali? Não foi. Eu era motorista, né, como eu disse, mas eu não apaguei. Eu fiquei o tempo inteiro acordada. Eu tive lesão na coluna, mas eu não sabia, né? Então, assim, o meu primeiro instinto, como nós estávamos numa área rural, estava tudo escuro, eu não tinha noção de nada, era 5 para meia-noite. Então, meu desespero era sair do carro. Porque chamar emergência, né? Porque meu maior medo no momento, o Pedro gritava muito, o Cauê estava apagado, mas meu maior medo era que alguém batesse em nós e se tornasse uma questão maior, né? Porque até então eu achava assim, nós foi um acidente e tal, tá todo mundo bem. O carro não chegou da perca total, deu perca total. Inclusive é um ponto que eu costumo dizer que ter vivido o acidente me faz, de repente, ter uma postura e uma aceitação diferente.
porque até mesmo os peritos que estavam no local, eles, depois conversando com a minha irmã, eles falaram que olhando, né, pela experiência deles, que passou. Eu estar bem como eu estava, né, dentro de tudo que aconteceu, era até inexplicável. O Pedro também, né, que estava ali do lado dele. Pedro, né? O Pedro, então, nem se fala, assim. Aí, naquela situação, eu não tive essa noção, eu olhei para trás, eu tentei acordar o Cauê, foi a minha primeira reação, porém, ele bateu a cabeça assim na lateral. Então, ele estava com o rosto assim, então eu não percebi. Que tinha um sangue, alguma coisa, não chegou a ver. E outra, você tá no escuro, a emoção, acabou de passar pelo acidente. Não tem nem o que dizer, assim, é algo que você age muito por impulso e por... E o meu instinto materno falou mais alto. Eu tentei acordar o Cauê, ele não acordou. E na minha mente, assim, se eu tô bem, ele vai, também tá bem. E o Pedro gritando, e eu foquei no Pedro. Saí sozinha do carro, procurei celular, peguei o Pedro, liguei pro resgate. Não sabia onde tava. Não sei, eu não sei nem como eu fiz tudo você isso. conseguiu, né? Se alguém me perguntasse ou me contasse, eu ia dizer, não dá pra fazer. E aí, eu liguei pro resgate. E liguei para minha irmã logo em seguida, porque minha irmã estava no mesmo evento que a gente e no mesmo trajeto. E a minha irmã tinha visto esse outro motorista fazendo zigue-zague na pista. Então ela também tinha me mandado uma mensagem. Cuidado, Evelyn, cuidado. Só que eu só fui ver essa mensagem. Sim. Imagina, você estava dirigindo, depois, né? E aí, assim que o meu telefone tocou, ela falou assim, ele bateu em vocês. Ela já voltou, sentiu, né, ali. E já veio, então assim, aí foi tudo muito rápido. Eu acabei indo pro pronto atendimento com populares, assim, eu não esperei o resgate, porque eu estava muito desesperada por conta do Pedro, que estava ensanguentado, gritando. E eu só fui saber essa notícia, né, a notícia que o Cauê havia falecido, no hospital. Foi aqui em Votuporanga, você estava? Foi, nós viemos pra cá. Eu não tenho noção de tempo, assim, não sei te dizer se fazia muito ou pouco tempo, mas assim, me deu aquele start de cadê o Cauê? Cadê o Cauê? Porque o Pedro estava ali, você estava ali, cadê o Cauê? E nós viemos, né, sem o resgate, né, e aí eu comecei a perguntar para as pessoas ao redor, cadê o Cauê? Cadê o Cauê? Né? Eles não chegaram? E as pessoas não me encaravam. Foi rápido que a polícia já detectou, assim, que o Cauê não teria sobrevivido esse tempo ou não? Olha, eu não sei te dizer porque eu já estava no hospital. Então quem recebeu essa notícia, Mas foi meio que de madrugada ou no outro dia? Não, foi na madrugada assim, coisa mesmo? Não, era, sei lá, 2 da manhã. Você não chegou nem a dormir, acordar no outro dia? Não, foi tudo rápido ali, assim. Minha irmã que estava no local, ela que recebeu a notícia, então assim... E eles esperavam o momento certo para me contar. Mas eu não, né, meu instinto, sei lá, não sei nem o quê. Você já sentiu ali que... E aí eu comecei a perguntar, as pessoas não me encaravam, isso me, né, falei, não. Alguma coisa tá errada, né? Aí eu pedi o meu celular. Eu falei, cadê meu celular? E fui nas redes sociais. Notícia. E aí, em uma notícia, tava lá. E já estava a notícia? Já estava a notícia, a foto do carro e a foto do Cauê. E aí eu soube dessa maneira. Eles buscando uma maneira sutil e um momento exato para me contar. Você soube. E aí eu só via. Pelas redes sociais ali. E aí, assim, esse momento eu apaguei da minha memória. Mas aí a minha amiga que me acompanhou, ela me disse que eu me desesperei, gritei, né? Perguntei por que comigo. Falei, me fala que é mentira, né? Todo aquele desespero, assim, né? Que eu não, como eu disse, a minha mente até apagou de tão dolorido que foi, né? Mas o Pedro estava ali. Eu ainda não tinha feito os meus exames, então eu não sabia da gravidade também da questão da minha coluna. E aí dei aquele, né? Aquele surto primeiro, Porém, eu olhei pro Pedro e falei, não. Eu tenho meu filho, vou cuidar do meu filho. Ele já foi a tua força ali. Né, muita emoção, assim. Porém, aí, né, fiz exames com o Pedro, aí passou mais 1 hora, um tempo, não me lembro direito. Então você tendo que viver tudo isso, ainda ter que fazer exame, ainda no hospital, ainda todo esse processo, né? Exatamente. E aí, depois, quando parei para fazer os meus exames, aí que a situação piorou ainda mais, porque eu tinha 3 vértebras lesionadas. E aí os médicos ficaram desesperados, porque eu fiquei andando com o Pedro no colo por várias horas, né, assim.
Então, assim, imediatamente mobilizada, não se sabia até que ponto poderia evoluir para alguma coisa mais complicada, se seria necessária cirurgia. Então, além de toda a dor, né, que eu já estava sentindo, junto com isso, tinha o Pedro que você não sabia, estava bem, mas você também não sabia o que podia acontecer, e você ali. E eu ali também, assim, e aqui em Votuporanga eles não tinham neurocirurgião. Então, eles não deram um diagnóstico mais preciso. E eu precisei ser transferida para São José do Rio Preto. E aí foi mais não sei quantas horas, eu fui só na outra manhã. Então, foram mais, sei lá, 5 horas e acordada o tempo inteiro. Numa cama, já com toda a dor que eu tinha. Emocional, física. Emocional, física. As pessoas não sabendo como lidar, porque todo mundo dilacerado. Usando uma fralda, não podendo levantar da cama. Então, assim, nessa hora você entende que você não é nada e que as coisas são muito mais do que tudo isso aqui, ou eu não sei eu não sei outra alternativa, né? Porque eu escolhi olhar por esse ângulo. Graças a Deus, em Rio Preto repetimos todos os exames e aí foi um trincado assim na minha coluna, então não teve necessidade de cirurgia, mas foi em torno de, sei lá, não sei nem quantas horas nessa agonia também, porque de repente eu precisaria passar por uma cirurgia delicada. Não sabia como que ia proceder então, isso assim, você. E quanto tempo você ficou para você ficar bem ali, eles te liberarem? Foi na mesma semana? 2 dias. Eu fiquei 2 dias em São José do Rio Preto, até eles, como o enterro foi no dia seguinte, eles até poderiam me liberar caso eu quisesse, mas eu não quis na ocasião, porque eu acho que naquele momento não ia fazer muita diferença para mim. Sim. Então foi até uma opção minha assim de não vir pro enterro. E aí quando eles me liberaram, eu voltei direto já para minha casa. Já tinha passado esse processo de velório e enterro. E você tentou ser forte, Evelyn, assim, Pedro ali, você tem do seu filho, você tentou assim, não, eu vou ser forte, eu vou passar por isso. Como que foi esse processo para você, assim, às vezes ter que ser forte pelo seu filho que estava ali? Chegou a passar por essa situação? Eu escuto muito isso, assim, nossa, eu te admiro, você é forte, né? Mas eu até brinco assim, eu falo, gente, eu não me inscrevi num concurso de... Ou então né? Num coach, como ser forte, né? A gente simplesmente não tem muito, é aquilo que eu acabei de dizer, a gente não tem muita opção, né? Ou a gente enfrenta, ou enfrenta. Ainda mais no meu caso, eu sempre digo assim, que o Pedro, obviamente, ele foi o que me levantou da cama. Porque por um bom tempo eu não tinha forças, literalmente. Eu não tinha nem força, nem disposição para tomar banho, para escovar meus dentes. Então, assim, o Pedro me obrigava, né, a reagir, né? Talvez se eu não tivesse ele, meu tempo seria muito maior nesse processo. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, né? Eu precisei ser forte e o Pedro foi, sem dúvida alguma, o teu maior motivo, a tua maior fortaleza, razão ali, né? Eu pensava assim, esse menino já não tem o pai, né? Era isso que me vinha na cabeça, assim, ele não pode, né? Sou eu, né? E é óbvio que a minha família também é importante citar, que assim, eles também me deram muito a força, né? Muito apoio, né? Eu digo que eles engoliam as lágrimas deles para secar as minhas, sim, né? Então, assim, sem dúvida, todo esse suporte me fazia reagir. Porém, a gente acaba caindo também numa questão que é usar essa capa, né? Essa super proteção de tipo, eu sou forte, eu estou forte. Tenho que ser forte, né? E ali você também passa de sentimentos. Exato, não se analisar e não ver aquela dor, não elaborar passar os seus sentimentos, né? Então, assim, depois de um tempo eu entendi que no primeiro momento foi isso que eu fiz. Sim. Eu vesti aquela capa de super heroína e eu posso, e eu vou, e no automático, e joguei
ali pra Mas baixo uma do hora tapete. chega, né? A conta vem. E o que te ajudou a passar por esse processo? Está passando, na verdade, né? Assim, mas o que te ajudou? O que você buscou a princípio? Como que foi essa tua busca? Eu, na primeira, óbvio, a família, né? Como eu disse, assim, meus pais, minha irmã, né? Amigos, enfim, várias pessoas que foram fundamentais, assim, no meu processo, em primeiro momento. E logo na primeira semana eu fui fazer terapia já, né? Foi algo também que, sem a menor dúvida, me ajudou muito. Eu já havia feito terapia em outros momentos, então assim, foi algo que eu também não tive dificuldade em Você já tinha passado pela experiência, né? Entendi então, assim, a importância foi algo e que, foi. Isso, algo que foi já logo assim, no começo. Te ajudou, assim, logo no começo, a terapia? Sim. Eram os momentos que eu acabava desabando, né? Porque é uma pessoa que não tá ali, sim, né? Não vai ser interferida. E aí, sofrer perto da minha mãe, fazia minha mãe sofrer. Então, assim, acabava que era o melhor momento para tudo, assim. E aí, porém, nesse tempo, eu comecei a tomar medicação ansiolítica, alguma coisa assim, mas os médicos do pronto atendimento me indicaram buscar um outro profissional para alinhar isso. Mas eu não quis. Mais usar psiquiatria, no caso. Psiquiatria, Eu não quis, eu não achava necessário. Mas aí, aquilo que a gente falou, que a conta chega. Isso se passaram mais ou menos 6 meses. E aí foi que eu vi que realmente eu não dava conta. E aí eu fui buscar ajuda. Eu fui, né, na psiquiatra. Porém, quando eu cheguei lá, eu já estava num momento assim. Como eu vivi a questão também do acidente, eu tinha pesadelos. Eu tinha pesadelos com um acidente. Eu não dormia, eu dormia muito pouco. Então, assim, além de toda a questão do luto... Você estava sobrecarregada, né? Emocionalmente sobrecarregada. Exatamente. Cansaço, né? Mental, né, ali. E aí, eu passei a ter episódios de pânico antes de procurar. Coisas simples. Fui no supermercado, tô na fila, eu começava a ver as pessoas, eu tinha a sensação que ia me acontecer algo de ruim ia acontecer. Né? Lugares comuns, então assim, aí foi um momento que eu falei, não, eu preciso buscar ajuda. E aí a gente, né, também, eu falo que são profissionais maravilhosas, assim, eu sou muito grata a elas, tanto a minha psicóloga quanto a minha psiquiatra. E assim, uma das coisas que eu mais me senti acolhida foi em chegar na psiquiatra e assim, a gente tem essa sensação de, nossa, psiquiatra, remédio. Né? E muito pelo contrário, uma das primeiras coisas que ela me disse foi, eu não quero ver você tomando remédio. Mas... Para não tomar, vamos tomar primeiro, né? Passar por esse processo. E ela sempre me disse, 3 pilares. Medicação, buscar lazer, coisas que me dessem prazer, né? Que no caso, para mim, foi atividade física, assim. E tenha uma fé. Olha. Então, isso também mexeu muito comigo, né? Que ela, por mais que ali, né? Tava com a ciência, uma médica. Ela foi uma pessoa que olhou para mim e falou, tenha fé, né? Independente de religião, busque algo que você acredite. Então, isso também fez muita diferença. E aí foi, né? Ainda estou em tratamento, né? Porque esse tipo de medicação a gente tem todo um processo, né? Demorou, né? Tive altos e baixos, né? Mas assim, eu também não aceitava, né? Tomar medicamento, né? Ela conversava muito comigo, mas eu falava, vamos tentar mais um pouquinho, né? Sempre aquela dificuldade. Mas hoje eu vejo que foi um apoio ali, exatamente, né? No momento que eu precisava, foi um apoio necessário. Sim. E ponto. Sim. Isso não muda nada, né? Sim. Mas a gente tem um preconceito, né? Com medicação, né? Com buscar... Até terapia, né? Até antigamente, principalmente para homens, né? Todo mundo fala, na terapia, né? E hoje a gente já tem mudado muito a visão, Isso, né? ainda eu costumo dizer que sim, que eu ainda tinha uma justificativa, eu tinha direito de ter depressão, porque o meu caso era um caso grave, né? Aí eu fico pensando, gente, quantas outras pessoas vivem situações... Né? Com motivos que ao olhar do outro não são justificáveis, né? O quanto é difícil. Quanto é difícil. Se pra mim foi difícil, né? Imagina pra alguém, né? Então, que assim, não busca, né, essas outras alternativas. Acaba abrindo os olhos pra muita coisa, assim. O luto é algo muito delicado, né, pra quem tá vivendo e pra quem tá à volta, como você falou, a família não sabia como te contar.
o que falar, os amigos, né? Todo mundo sabe, né? Que eu era bem querido, ver o relacionamento de vocês, a família. Você tem alguma dica para alguém que está assistindo, que faz parte da família de alguém que talvez vai perder alguém, né? E aí agora? O que a gente fala? Como que a gente fala? Ou alguém até mesmo distante, está passando por essa situação, né? Como que as pessoas próximas, assim, você que passou por isso e ouviu, né? Esteve na pele aí. Olha, é muito interessante porque, assim, praticamente ninguém sabe lidar, né? Sim. Eu vi, assim, no olhar das pessoas o desespero, né? Não sei o que falar, né? Exatamente, o desespero, né? E a dificuldade em aproximar, né? Então, eu diria que, ao mesmo tempo que é muito difícil, é muito simples, é acolhimento, né? A gente não precisa de palavras, né? Vai confortar, grandiosas, porque não existe nada que conforte naquele momento. Eu acho que é se colocar à disposição, é dizer tô aqui, né? E também saber respeitar, óbvio, né? Porque cada pessoa tem uma maneira de ser e uma maneira de reagir. Eu acho que, né, é importante também deixar isso claro, que a gente precisa respeitar cada um, né? A individualidade e a maneira de agir. Porém, eu acho que essencial é acolhimento, se colocar à disposição, né? Estou aqui. Estou aqui. Não é mandar mensagem, e aí, tudo bem? Óbvio que não, tudo bem, né? Eu sei que não tá tudo bem, né? Se precisar de alguma coisa. Se você precisar, eu tô aqui. Vamos tomar um cafezinho? Legal. Quer que eu passe aí? Leva um bolo. Leva um bolo, uma flor. Exatamente, né? Manda flores. Assim, são pequenos gestos que vão, né, agradar o coração. Exatamente. As crianças enxergam os acontecimentos de uma forma diferente de nós adultos, né? Como que foi? O Pedro era bem pequeno, né? Ele estava com quase 2 anos. 1 ano e 9 meses. Como que foi passar para isso sobre o Cauê? Como que foi para vocês contar para ele? Foi natural porque ele era menor? Como que você lidou com isso? Essa foi uma das minhas primeiras preocupações, assim, mesmo já no hospital eu me preocupava em como contar isso para ele. E aí eu busquei ajuda já em 2 amigas que são psicólogas. Ah, legal. Né? Eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou dizer para essa criança, né? Porque ele não tinha entendimento ainda. Sim, do que é a morte, enfim. Né? E aí, a orientação foi contar para ele de maneira lúdica, porém dentro de uma realidade que pudesse sustentar, né? Não poderia ser também nada muito... Sim. E aí, na verdade, eu ensaiei assim mentalmente para dizer no momento que ele me perguntasse. Ah, tá. Né? Tá. Não foi uma coisa assim... Você chegou e contou. Sim, ele ia sentir a falta do meu papai, isso, né? E aí, no primeiro dia que ele perguntou, eu não consegui responder. Né? Eu desabei, assim, saí de perto e... Mas aí, na segunda vez, assim, eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, assim, ele perguntou do papai. E aí, eu falei pra ele que o papai era uma pessoa muito boa e que Deusinho tinha chamado ele pra ir morar com ele no céu. E aí, até usando uma metáfora da estrelinha, né? E assim, ele era muito pequeno, né? Então, assim, os psicólogos, até mesmo o pediatra dele, disse que é uma idade que acaba que eles não têm muitas lembranças, né? Eles não, porque, a gente não lembra muito, 1 ano e meio. Começa, acho que a partir de uns 3 anos, eu acredito, né? Então, assim, isso acabou ajudando, favorável, né? Por ele ser tão pequeno. Então, assim, e aí depois disso ele assimilou. Estrelinha e tal. Pronto, assim, aí ele, sei lá, um dia foi soltar pipa, meu papai mora lá no céu, junto com a pipa. Entendi. Então, assim, ele agiu de uma maneira muito natural. Hoje ele tá com 4 anos, né? Ele já questionou outras... Vai na escolinha, né? Eu acabo tendo um cuidado muito grande em relação a isso, com a psicóloga da escola, com a professora, para saber também com que tipo de situação ele vai lidar em datas comemorativas, né? Tenha um cuidado, mas não blindo ele, porque essa é a história dele, né? Sim. Então eu tento ter também esse equilíbrio entre o que a gente vai, né, expor ele ou não. Mas ele passou já a fazer questionamento do tipo, faz tempo que meu papai morreu? Ele já fala morreu, ele já fala... Já. Faz tempo. Do que ele morreu? Então ele já passou a me questionar questões. Já começa a entender uma coisa que não faria pergunta lá. Né? E aí eu
normalmente ele me pega de surpresa. Sempre naquele momento que você não tá esperando, né? E aí, até a gente fala, né, ele não se lembra de muita coisa. Porém, às vezes que ele fez esses questionamentos nos últimos tempos, foram em situações que ele foram lugares que ele lembrava do Cauê. Uhum. Né? Então ele pode não lembrar a cena específica, Sim, mas algo no subconsciente. Uma delas foi em um restaurante, um lugar que a gente frequentava muito. E depois que ele faleceu, eu nunca mais fui. E aí, uma dessas vezes que ele questionou foi um dia que a gente foi nesse restaurante. E aí ele perguntou. Então ele tem algumas memórias ali, né? E ele, assim, ele vê fotos, ele tem acesso às coisas que eram do pai, normal. Ele só não tem essa lembrança que traz esse sofrimento, né, da falta, da saudade. E aí agora, depois de tudo isso que você passou, surgiu um novo desejo aí no seu coração, né? Você entrou esse ano pro curso de psicologia, criou um Instagram para falar sobre esse assunto. Como que surgiu esse desejo, Evelyn? Como foi esse processo para você? Falar sobre o luto e falar sobre essas questões, como eu te disse logo no começo, era algo que eu tinha dentro de mim, assim. Porque quando eu vivi esse processo, assim, né, o primeiro impacto, eu me sentia muito sozinha vivendo aquilo, né? Você olha ao redor e infelizmente com a pandemia o número de viúvas jovens aumentou, mas quando aconteceu comigo ainda não era. Então a sensação era ainda só você de mais passando desespero e de injustiça, né? De, meu Deus, e cadê as pessoas que sobreviveram a esse tipo de situação? Cadê as pessoas? Quero conversar né? com elas, como elas... Quem que tá se sentindo como eu tô me sentindo agora? Quem já viveu isso? Então eu tinha muito essa sensação, né? Com o passar do tempo, eu acabei conhecendo pessoas pelas redes sociais, mulheres que viveram esse processo do Brasil inteiro. Hoje, então, assim, eu tenho uma rede de contatos, né? Elas se tornam amigas até, umas que foram vivas antes de mim, outras que se tornaram depois. Mas naquele momento isso me vinha muito em mente. Cadê? Não existe, só eu tô passando por isso. Então, assim, já era um desejo. Mas eu não sabia ainda como fazer, né? E aí a questão da psicologia, eu acho que foram duas questões paralelas, assim. Eu já vinha insatisfeita com o meu trabalho, com a minha carreira, assim, eu venho da área financeira, mas já vinha migrando, já tinha feito gestão de pessoas, já visando, né, trabalhar com recursos humanos e tal. E aí, depois de tudo que eu vivi, eu acho que quando a gente passa por uma situação dessa, a nossa vida se ressignifica, né? Eu acho que tudo passa por um questionamento. Porque eu estou aqui, né, busca de um propósito. Propósito mesmo, exatamente. E aí, como eu já estava infeliz no meu trabalho, eu fiquei com essa sensação, com esse sentimento. E a psicologia sempre foi algo que eu me interessei. Familiarizou. A maternidade me aproximou ainda mais, porque a gente sabe que muitas questões da infância refletem na vida adulta, né, desenvolvimento infantil. Então, assim, eu já estava mais próxima. E aí, mais ou menos, sei lá, no primeiro ano, assim, eu já senti isso, que eu queria fazer psicologia. Mas aí foi mais um ano, né? Então foram 2 anos, né? Um ano que despertou o desejo e mais um ano de planejamento. Planejamento para você poder fazer essa transição de carreira. Exatamente, porque é a transição de carreira. Eu tenho um filho pequeno de 4 anos, então assim, eu precisava também agir de maneira racional, né? Com o pé no chão ali, né? Com cada... E aí foi que eu me organizei, me planejei e está me novo desafio. Sim, ainda é muito recente, no começo, né? Primeiro ano. Mas, assim, sem dúvida, vai agregar muito, né? É até uma questão que eu discutia muito na terapia e ela me dizia que, no mínimo, eu sairia dali entendendo muito dos meus conflitos. De você mesmo, né? Exatamente. Então, assim, eu tô... Já mesmo que não fosse uma carreira, ali já ia te ajudar, né? E, assim, eu vejo o quanto também isso me trouxe disposição, me trouxe... Um novo objetivo, exatamente. Né? Escolhas feitas pela Evelyn. Ah, legal. Né? Porque quando a gente vive uma situação dessa de viuvez, assim, eu digo que a gente perde a identidade. Você fica perdido, né? Porque você não é mais, né? Você não é mais aquela, você não é mais esposa, mas você, né? Você fica perdida ali, né? Teu plano era nas férias do ano que vem a gente ia fazer isso, né? Ia comprar isso, ia, sei lá, né? Ou de então repente, mesmo, o chão, assim, mesmo nas coisas do dia a dia, esse horário ele faria isso que eu queria. Então, assim, você perde, você tem, além de tudo, esse processo de olhar pra si, né? O que você quer, quem é você depois de tudo isso? E quem é a Evelyn hoje? Eu continuo humana,
falhando, mas sem dúvida eu sou uma pessoa muito melhor. Eu penso que se a gente passa por uma situação dessa e a gente não evolui, pode parar, né? A maternidade, a paternidade, eu digo que é algo também muito transformador, que a gente se torna mais humano, né? A gente se torna mais empático. E sem dúvida tudo isso que eu vivi me fez enxergar a vida com outros olhos. Como eu disse, ressignificar muita coisa. Hoje eu reclamo bem menos, eu gasto a minha energia só com aquilo que eu realmente posso mudar, com aquilo que eu realmente posso fazer diferença. Então eu valorizo coisas que, não que antes eu não valorizava, mas que acabava ficando para daqui a pouco, né? Porque a gente tem essa sensação de que a vida é eterna, é longa, né? Longa. A morte é fato para todo mundo, mas a gente não acredita que vai acontecer. Então hoje eu valorizo, né? Desde pequenas situações. Então eu acho que óbvio que gosto de coisas boas, eu gosto de fazer grandes coisas, mas valoriza também meus objetivos, né? Não é, né? Não vou dizer, não sonha mais, porque, né? Não virei hippie e vou. Mas assim, é saber equilibrar, né? Valorizar e olhar para aquilo que realmente tem valor, porque, né? Não adianta nada a gente poder fazer uma grande viagem e não ter boa companhia. Então é mais ou menos por aí, assim. Hoje eu consigo olhar as piores coisas buscando sempre o melhor e aquele pontinho de luz. De esperança. Exatamente. Você tinha até comentado, né, nesses anos que a gente está vivendo aí de pandemia, de muitas, né, mulheres e homens, né, tiveram percas de pessoas mais jovens, né? Porque geralmente, de quem você falou, ou é mais pessoas idosas, né? Não é todo dia que a gente vê um acidente de uma pessoa jovem, é muito menos recorrente do que, né, pessoas mais idosas, que a gente assimila melhor, né, a morte. Exatamente, o impacto, né? O impacto é diferente, né? E com isso, muitas pessoas estão sofrendo, né? Assim como você sofreu aí por conta do Covid, da pandemia, ou por outras situações também que acontecem, que continuam acontecendo, né? Com isso, com tudo isso que você passou, qual mensagem você poderia deixar para essa pessoa que pode estar assistindo hoje, ou daqui 5, 10, 15 anos, né? A gente nunca sabe aí o que vai acontecer na nossa vida. Que mensagem você poderia deixar para essa pessoa que pode estar passando pelo que você passou? Eu acho que, acima de tudo, acredite que vai passar. Me diziam muito isso, eu não acreditava, não mesmo, porque a dor é dilaceradora, é desesperadora, é algo que você pensa que você não vai ser capaz. E quando eu digo passar, não significa que você vai deixar de amar, que você vai deixar de pensar na pessoa, que você vai deixar de ter carinho, respeito pela sua história. É no sentido de que você vai aprender a lidar, você vai elaborar essa dor, esse desespero, ele vai sim se abrandar, né? Você vai conseguir lidar com tudo isso de maneira diferente. Eu até nem gosto muito de usar a palavra superação, porque eu acho que não se trata de superar, eu acho que se trata mesmo de aprender a lidar, né? É ali no dia a dia, é ali na adaptação, adaptação, exatamente. Você vai entender e vai começar a ter outras coisas que vão te trazer de volta para a vida, né? Eu ouvi uma frase, mais ou menos 1 ano depois, assim, que me doeu muito, mas que foi muito um divisor de águas para mim, assim. A pessoa conversando comigo, ela me disse assim, né? Evelyn, o Cauê fez parte da sua vida, mas ele não era a sua vida. No momento doeu, né? Aquilo doeu muito, né? Mas assim, te abriu uma chavinha ali, né? É isso, né? Por mais que, né, todas as coisas boas, né, que a gente viveu, a minha vida continua aqui, né? Então, de alguma maneira, em resumo, é entender que aquela pessoa sim vai fazer falta, aquela pessoa sim é muito importante, a gente não vai minimizar isso, mas é olhar para si, entender que a sua vida continua e que sim, vai passar, sim, busque ajuda, né? Permita-se sentir fraqueza, permita-se sentir raiva, ódio, qualquer sentimento que a gente às vezes entende como ruim, porque às vezes culturalmente a gente se sente mal por sentir, e é muito natural.
E só quando a gente sente, a gente elabora os sentimentos e a gente segue, né? Então eu acho que, em resumo, é isso. Se permitir, né? Sentir, se permitir ajuda e buscar ajuda profissional, caso seja necessário. Porque a gente não tem obrigação e não vai ser forte o tempo inteiro. Ter que dar conta de tudo sozinho, né? Eu acho que chega uma hora que a gente precisa entender isso. Nossa, que história! Evelyn, só de conversar assim, de verdade, um pouquinho com você, por mais que a gente saiba da história, né, por mais que, né, quando acontece a gente fica sabendo, mas ouvir você falar os detalhes e sobre a sua visão hoje, só de te ouvir, com certeza eu pra minha vida, assim, eu já tiro muitos aprendizados mesmo, percepções e novos olhares. Tenho certeza que independente se você for seguir a carreira ou não, mas que você vai iluminar muitas pessoas, porque você faz isso, do jeito que você fala, como você passa a sua visão, como você conta a sua história. Eu tenho certeza que você vai inspirar e tudo tem um motivo, tem um propósito, né? É isso. E eu acredito que você ainda vai levar muitos propósitos para muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Parabéns. Muito obrigada. Pela sua história, parabéns por estar aqui, tá? Por você conseguir aqui. Sendo forte, né? Mais uma vez, né? Como a gente falou. Muito obrigada, de verdade, por ter aceito, por ter acreditado nesse programa. Desejo que Deus continue abençoando a sua nova trajetória. E obrigada a você que nos acompanhou até o final, que se emocionou junto com a gente, com a história da Evelyn. Espero que, assim como eu, você tenha tirado lições para a sua vida. E se você quiser assistir mais histórias de amor, de aprendizado, como essas que contamos aqui, ative aqui o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais e muito, muito obrigada pela sua companhia.